Fala galera, Fabiano Luzes, Marcos Dias, com mais um Papo Trabalhista. Hoje a gente vai tratar de um assunto interessante. Peraí, desculpa. Não, porque olha só, criou uma expectativa. O Leandro tá aparecendo no vídeo? Não, aí eu assim, aqui ó, pra mim eu ia falar assim, Leandro Antunes, mas não, foi Fabiano, Marcos Dias e eu. tudo bem que ele é vascaíno, vai ignorar assim, Mas a gente não tinha combinado. Fala galera, Fabiano Luzes. Marcos Dias. Voltando com vocês com mais um Papo Trabalhista. Nós vamos falar com vocês hoje sobre um tema interessante, recentemente discutido pelo TST. Mas antes disso, lembrando vocês, assina o canal, marca o sininho, se cadastra, vocês estarem recebendo sempre, com frequência, o material que a gente vem a produzir aqui, sempre buscando trazer algo que seja relevante aí no dia a dia de vocês, na atividade de vocês, que seja curiosidade do mundo do direito do trabalho. E hoje, né, Marcos, a gente está com um convidado mais do que especial, né? Muito especial, né? Olha que coisa. Professor Leandro Antunes, advogado, gabaritadíssimo, coordenador do IBMEC e, por sinal, que ele é nosso chefe, né? Olha isso, né? A gente hoje, ó... Trazendo o nosso chefe. Mas não gosto muito dele não, porque ele tem um defeito muito grave, né? E nesse ponto a gente concorda. Pois é, né? Ele gosta daquele time da Cruz de Malta, a gente pode dizer Ele é não, vascaíno. não. Olha isso. Mas é um grande profissional, eu tenho certeza que vai enriquecer muito o nosso debate. Um tricolor, um flamenguista e um vascaíno. Só não tem botafoguense. Professor Leandro Antunes, prazer enorme estar aqui com a gente, né? Galera aí que não conhece, deixa ele se apresentar um pouquinho. Ó, prazer é todo meu, né, cara? Prazer é todo meu estar aqui com vocês, em que pese as palavras aqui do nosso amigo Marcos Dias em relação ao Vasco da Gama, vocês tinham que engrandecer a mesa de alguma forma. Olha isso, tá vendo? E o prazer enorme estar aqui, o projeto de vocês eu venho acompanhando, maravilhoso, a galera gosta muito de vocês, sempre falando muito bem aí de vocês. Então, tem esse papo de chefe coisa nenhuma, tá? Essa é a história total desse... Garantimos mais um ano, Marcos. Acho que dá pra pedir um aumento também. Galera, brincadeiras à parte, mais uma vez é um prazer ter o Leandro aqui. A gente vai debater hoje com vocês um pouco sobre a decisão do TST no que tange a estabilidade gestante, né? É bem recente sobre isso. Marquinhos, você que é o cara dos números e dos históricos. Por exemplo, número porque o nosso público precisa, né? Foi incidente de assunção de competência 5639/31.2013, né? Depois aí você vai ver o número total completinho, você dá uma olhadinha, que foi julgado em 18 de novembro de 2019 pelo plenário do Tribunal Superior do Trabalho e também foi um julgamento que abalou muitos corações, viu, Fabiano? Muita gente ficou com dúvida, não só advogados, pessoas de RH, sobre o alcance dessa decisão, sobre o que ela significa, se ela eventualmente pode levar à reversão da súmula 244 do TST, qual o seu... Ou seja, há muita coisa para a gente discutir nesse IAC, né, e nessa tese que tem, claro, né, mesmo sendo um IAC. Mas, Fabiano, eu não sei, vamos dar essa palavra para o nosso convidado, né? É isso aí, a palavra da compra. O que você achou dessa decisão? O que você pode dizer para a gente? Mas eu acho que vai na linha do que você falou, né? Primeiro, no dia da decisão, eu recebi alguns questionamentos a respeito do alcance do contrato em si. Porque uma coisa que eu enxergo, né, algo que eu verifico, é que o pessoal confunde muito ainda o contrato de trabalho temporário com o contrato a prazo determinado, né? Por mais que terminologicamente eles tenham uma ideia muito parecida, né? A ideia seja parecida, juridicamente são contratos totalmente diferentes, né? E a decisão, né, o incidente aqui de assunção de competência, ele trata especificamente do contrato de trabalho temporário da Lei 6.019 de 74. Né? No dia, um pouco depois da decisão, eu recebi a ligação de algum jornal de internet e tudo, né, para falar a respeito de assunto e me perguntaram a respeito de consequências dessa decisão. Eu disse, olha, por enquanto a gente está falando de contrato de trabalho temporário, mas eu fiquei pensando muito nessa questão da súmula 244 item 3, porque se a gente for analisar a decisão, a gente enxerga que a primeira divergência ela é em cima de uma ideia de que o contrato de trabalho temporário, diferente do contrato de experiência, não te dá uma ideia de continuidade, né? O contrato de experiência ele te dá aquela esperança, aquela possibilidade de continuidade. Eu, sinceramente, não penso muito dessa forma em relação ao contrato de trabalho temporário, porque a gente sabe que, às vezes,
o contrato de trabalho temporário acaba e o tomador de serviços, ele quer continuar de qualquer jeito com o trabalhador, com o empregado, né? Agora, eu acho que um dos grandes pontos aqui é aquela questão do próprio STF, já tem entendido que não há diferença entre contratos de trabalho para fins de estabilidade gestante, né? Ou seja, sendo contratos de trabalho, eu teria direito à estabilidade gestante. Então, eu fico pensando, poxa, você extingue ou afasta a estabilidade gestante no contrato de trabalho temporário. Será que essa lógica lá na frente não vai chegar de repente no contrato de experiência, no contrato a prazo determinado, ou quem sabe até no contrato do aprendiz? Então, gente, com relação a esse assunto, de fato, se a gente voltar no tempo, né, e lembrar das discussões, até da redação da súmula 244, muita discussão se tinha o alcance do que seria o contrato a prazo determinado, porque no debate da época, não sei, claro que vocês vão lembrar, obviamente, se debatia de uma forma, e digo, até já me adiantando aqui, botando minha forma de pensar, né? Na própria distinção dentro do escopo do contrato de trabalho a prazo determinado, eu sempre entendi que o contrato de experiência era um contrato que visava essa autoindeterminação. Então, para ele, sempre ficou muito claro para mim que seria alcançado pela estabilidade. Eu, particularmente, sempre tive um pouco de resistência à extensão dele a outras modalidades, que estão todas dispostas na CLT. Mas a divergência era grande e, de fato, um posicionamento majoritaríssimo, né, sempre foi no sentido de alcançar todos os contratos. Mas, assim, com relação à decisão, Marcos, aí que eu acho que vale a pena pontuar, a Eliana já destacou bem, ela é bem clara no sentido do alcance da Lei 6.019. Ela é muito clara. Né? E aí a gente entra naquela discussão que você tocou no assunto sobre a discussão dos precedentes. E aí a relevância, né, dos nossos colegas sempre entenderem que por mais que a decisão seja de estabilidade, a relevância de você saber trabalhar a lógica dos precedentes, com a possibilidade de overruling, distinguishing, né? Então é importante saber fazer esse tipo de distinção no nosso dia a dia. Né? Eu acho, assim, na minha visão, que esse precedente está vinculado apenas à Lei 6.019 de 74. Essa é a ratio decidente, assim, eu acho que, inclusive o voto da redatora designada, que foi a ministra Cristina Peduzzi, como aqui em off o Leandrinho comentava com a gente, ela foi muito clara em falar, uma coisa é a Lei 6.019, é o contrato temporário, outra coisa são os contratos a prazo determinado. Eu discordo dessa posição, eu estaria com a tese que foi vencida, né, do ministro Luiz Felipe, que foi a tese que acabou perdendo, porque entendo que a lei que também se justificaria a estabilidade da gestante, especialmente da gestante, como o Leandrinho pontuou muito bem, não sei se você percebeu, por conta da proteção meta-individual e até intergeracional desse tipo de contrato, eu entenderia também pela estabilidade nesse tipo de contrato, por mais precário que ele fosse. Porque eu acho que a gente tem que pensar numa visão social do direito do trabalho, pensar também no próprio posicionamento do Supremo Tribunal Federal, no tema de repercussão geral 542, que o Fabiano tocou aqui. A lógica do Supremo foi estender a estabilidade para qualquer contrato precário. Então, por que o da Lei 6.019, que é um contrato que até a gente diz, né, a intermediação de mão de obra lícita, né, no qual você vai ter um empregado na tua atividade fim por um tempo específico, por que não a estabilidade para ele? E tem outro problema, se a gente construir esse entendimento para outros contratos a prazo determinado, nós teremos o problema do contrato de jogador de futebol, nós teremos o problema do contrato verde e amarelo, que também é a prazo determinado. Será que nós vamos estender isso para todos os tipos de contrato a prazo determinado? Bom, eu não concordo com a decisão, mas eu acho que ela vai ter esse efeito vinculante, pelo menos na Lei 6.019 de 74, se essa questão não for objeto de reforma pelo Supremo, porque com certeza isso aqui vai ser, né, o Supremo vai ser chamado para decidir acerca, vamos dizer assim, da constitucionalidade desse posicionamento, né? E eu acho que o Fabiano começou inserindo o assunto de uma forma muito interessante, porque esse tema aqui ele não interessa só para a advocacia, só para os atuantes na área do direito, magistratura, o que seja. Ele é um tema de relevância social, né? Muito grande. Então, por exemplo, você que está aí agora, de repente, assistindo o nosso vídeo, você que é profissional de RH, de DP, ou profissional que atua com o direito do trabalho diretamente, eu tenho certeza que você vai ficar nessa dúvida, e ficou nessa dúvida. Pode ter um parente grave, porque de repente naquela condição, né? Eu tenho certeza, eu posso me enganar em algumas coisas, mas nessa aqui eu não vou me enganar. Quando apareceu essa decisão e da forma que ela foi noticiada,
muita gente já começava a dizer, acabou a estabilidade gestante no contrato a prazo determinado. A gente já falou isso aqui, não é a mesma coisa. Contrato a prazo determinado é regido especialmente lá na CLT, tudo bem, tem a 9.601 de 98 e tudo mais, mas o contrato de trabalho temporário, ele não é um contrato em que a contratação é direta, né? Exatamente. Do tomador e do trabalhador. Exatamente. O contrato de trabalho temporário você tem uma intermediação, né? Você tem o tomador, a empresa de trabalho temporário e o trabalhador temporário. Então é um contrato diferente. Inclusive, a ideia da contratação também é diferente, né? Então, se a gente parar para pensar, por exemplo, numa situação extraordinária, eu acho que esse é um dos grandes pontos. Eu fui contratado, eu no caso não, porque não dá para eu ter estabilidade gestante, né? Mas em alguém que foi contratado aí para estabilidade gestante, quer dizer, dá para pensar em estabilidade gestante pela gravidez. Sim, mas dá pela extensão, é bem lembrado. Eu não consigo ter estabilidade gestante pela gestação, mas vamos pensar numa mulher que foi contratada, uma trabalhadora, o que seja, e em dado momento ela deixou de repente de se alocar em outro posto de serviço, conquistou aquele trabalho temporário e ficou grávida. Tá entendendo? De repente aquele momento é o momento que ela mais vai precisar de um emprego, de uma manutenção, custear todos os custos, né? Eu sei que ficou redundante, mas custear tudo aquilo que ela tem para custear em relação à gestação, em relação ao bebê e tudo mais. Então, a gente tem que enxergar que o contrato de trabalho temporário, o Marcos acho que colocou isso aqui muito bem, ele é um contrato, lógico, ligado à atividade fim e ele é um contrato, teoricamente, mais precário. Sim. Porque você não é contratado diretamente pelo trabalhador, você é contratado por um intermediário. Então, eu acho que afastar a estabilidade gestante a esse tipo de empregada nesse contrato, em primeiro momento, para mim, parece que um afastamento da isonomia. Eu também, No meu sentido. E num contrato onde a maior precariedade justificaria ainda mais Exatamente. a proteção da estabilidade, ainda mais da estabilidade da gestante, né? Assim, é claro que a gente vai seguir a decisão, evidente, com distinguos que tem que ser feito, né? Mas concordo com você, Leandro. Eu acho que o TST poderia ter construído algum tipo de entendimento que levasse à proteção dessa mulher trabalhadora, né, que já está num contrato precário, né, pelo menos até mais precário do que o a prazo determinado. Mas eu espero que você tenha entendido que não acabou a estabilidade no contrato a prazo determinado. Estamos muito longe disso, né, Leandro? E ainda vamos ter discussão no Supremo Tribunal Federal sobre o IAC 5639, já que nós já temos um tema de repercussão geral que num contrato também tão precário quanto decidiu pela estabilidade. Pessoal, então é isso, né? A gente espera ter alcançado o resultado. Agradecer Leandro pela presença ilustre aqui no nosso Papo Trabalhista, né? Agradecer muito e espero que outras oportunidades você venha engrandecer aqui o nosso papo. Eu que agradeço, cara. Agradeço muito a vocês dois. E aquele negócio, o tema é um tema que se deixasse a gente ficava aqui o dia inteiro, né? Falando a respeito, né? Mas a gente vai respeitar aí o ouvido dos nossos seguidores, né? Dos seguidores de vocês, né? Que esse canal é uma bombação. Eu já estou me sentindo nele hoje, tá? Prazer enorme, gente. Obrigado, viu? E você que está nos assistindo, Leandro, muito obrigado pela presença. Lembre-se que um advogado bem formado sempre terá lugar no mercado. E quando o Supremo decidir, a gente volta para o novo Papo Trabalhista. É isso aí. Mas para isso, não se esqueça de se inscrever no canal, não é isso? Dá o seu joinha aí pra gente e prestigiar todos os nossos bate-papos. É isso aí, até porque, gente, como a gente sempre diz, conversando. A gente se entende. Um abraço, galera. Até a próxima.